você pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te odeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a Pai, não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho, se no final é só cansaço? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Se estás sem esperança, só Jesus é a saída. Sem Ele não dá. A nossa vida aqui é curta, o homem vai e não sabe se volta. Sem Jesus não dá. Por favor, me escute agora, mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando Ele entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. 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 Pois é, mais uma vez o barco balança, mais uma vez a tempestade te alcança.
querendo te fazer parar. Pois é, a noite se demora a passar, o seu barquinho está prestes a naufragar, e o seu pensamento é de parar. E você, perdido no meio do mar, o barco já quer naufragar, e você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus aparece e diz: ainda estou aqui, a solução tenho pra ti. Sossega agora o teu coração, confia, descansa, é só acreditar e esperar, que o mais o Senhor te fará. Vai colocar tudo no seu lugar. Confia, descansa, é só acreditar e esperar, que o mais o Senhor te fará. O teu barquinho não vai naufragar, é só confiar. Escute, e você, perdido no meio do mar, o barco já quer naufragar, e você não sabe mais o que fazer. Mas Jesus aparece e diz: ainda estou aqui, a solução tenho pra ti. Sossega agora o teu coração, confia, descansa, é só acreditar e esperar, que o mais o Senhor te fará. Vai colocar tudo no seu lugar. Confia, descansa, é só acreditar e esperar, que o mais o Senhor te fará. O teu barquinho não vai naufragar, o teu barquinho não vai naufragar, é só confiar. O teu barquinho não vai naufragar, é só confiar. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Está começando mais uma lição da Escola Bíblica do Ministério Jardim Mirna. Estamos aqui para comentar a terceira lição deste projeto. Para ajudar a gente a comentar esta lição, está conosco o pastor Gabriel, está desde o início conosco, e também o pastor Johnny nesta gravação. Queria que o pastor Gabriel se apresentasse aos irmãos. Em seguida, o pastor Johnny também vai falar com os irmãos e em seguida já vai orar para iniciarmos esta aula. Paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, paz do Senhor, evangelista Kaique, pastor Jones. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês comentando essa lição, amém? Amém. Pastor Johnny, fale com os irmãos e em seguida já faça a oração para nós iniciarmos. Paz do Senhor aos irmãos, paz do Senhor evangelista Kaique, pastor Gabriel. É um prazer, estar aqui para comentar essa lição, da Escola
bíblica. Vamos estar orando para dar início. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, que venha nos guiar, venha, Senhor, nos instruir em toda a Tua Palavra, para que nós possamos, assim, passar o conhecimento, o entendimento da Tua Palavra, Senhor, nessa lição. Que vidas sejam alcançadas através, Senhor, da Tua Palavra, e que o Senhor venha fazer grandes coisas, meu Deus, através deste estudo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos dar início à nossa lição. Antes de mais nada, eu quero pedir que você compartilhe esta gravação, esta aula, para edificar outras vidas. Se inscrevam no canal, para que você possa acompanhar sempre as gravações desse canal, tendo certeza que será de grande edificação para todas as nossas vidas. Amém? Vamos lá, lição de número 3, tem com o título Despertamento renova o altar. O texto áureo está em 1 Reis, capítulo 18, verso de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constante, renovado pelo Espírito. Amém? Tenho certeza que Deus falará conosco. Bem, vamos para a leitura bíblica em classe. Está no livro de Esdras, capítulo de número 3, do 2 ao 5, e do verso 10 ao verso de número 13. Vamos dividir a leitura. No versículo de número 2, 3 e 4, eu vou pedir que o pastor Gabriel leia para nós. E versículo 5, até o versículo 5 melhor, tá, pastor Gabriel? Verso de número 10, 11, 12 e 13, o pastor Johnny lerá para a gente. Amém? Pastor Gabriel, por favor. Amém? Acompanhe aí na sua revista ou na sua Bíblia. Esdras, capítulo 3, verso 2 diz assim: Levantou-se Jesua, filho de Zodaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e os seus irmãos edificaram o altar de Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Pastor Johnny. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, e cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram, e em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia ao povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de muito longe. Amém? Leremos então a introdução. Está escrito assim: Nesta lição, iremos meditar sobre um fato
que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Irmãos, nós sabemos que no Antigo Testamento, um dos ensinamentos que Deus decretou foi que altares fossem levantados, cada altar para um significado diferenciado, né? Para poder o sacerdote apresentar pelo pecado do povo, também em sinal de gratidão a Deus por algo. Enfim, todos os altares na Bíblia tinham um objetivo: trazer uma notícia, trazer algum tipo de resposta. E por alguma ocasião o altar era levantado. E nessa lição nós iremos aprender justamente chegarmos a também o altar de Deus, para que estejamos cheios do seu Espírito, da sua presença, e quanto mais perto estivermos dele, muito melhor para a igreja. Amém? Então vamos ao tópico de número 1, que estará comentando o nosso pastor Gabriel. Vamos fazer uma breve leitura aqui. Em seguida, ele já vai estar falando sobre o tópico de número 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico de número 1. Os judeus sentiam necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, conforme Esdras, capítulo de número 3, o verso de número 3. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus, através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, versículo de número 43. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. O senhor prefere que ler? Pode ler todo? Subtópico de número 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis, capítulo 18, verso 16 ao 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e se separou, segundo a Crônicas 29, verso 3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor, as casas, por um altar construído com modelo copiado Damasco. 2 Reis 16, verso 10 ao 12. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como mandava a lei de Esdras, capítulo de número 3, verso 3, sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus, celebrar festas aos tabernáculos, o culto de Deus havia recomeçado. Pastor Gabriel. Amém. Aqui, meus irmãos, evangelista Kaique, pastor Jones,
Aqui nós notamos que para que o sacrifício ele venha a ser entregue, primeiro é necessário a restauração do altar. E como nós estamos estudando aí nesse trimestre, nós já vimos a lição 1 e na lição 2, no início, Daniel ele começa a orar pelo despertamento. Nós vimos que o despertamento é um milagre, que quem produz isso é o próprio Deus, não é o homem, que nós não conseguimos. E aí nós, vendo isso, nós vemos que para Deus tem todo um processo, não é? Nós não podemos, de repente, começar a adorar a Deus da maneira que nós queremos. Mas veja que quando o povo ele está retornando, eles sentiram a necessidade, Deus colocou essa necessidade dentro deles repararem o quê? O altar. Então veja, nós temos que entender que antes de nós levarmos o sacrifício a Deus, o nosso altar tem que estar reparado. Não é? Eu não lembro agora o texto, mas a passagem os irmãos vão lembrar, quando Jesus ele diz assim, olha, se tu tiver brigado com o teu irmão, deixa a sua oferta, volta, se reconcilie com o seu irmão e depois você traga o seu sacrifício. Por quê? Porque não tem como eu sacrificar algo a Deus estando em briga, estando em discórdia. Ou seja, não tem como eu sacrificar a Deus com o meu altar quebrado. Então veja, irmãos, Deus aqui, ele colocou ali no coração daquele povo que eles reconstruíssem o altar. Então veja, isso não vem de nós, isso vem de Deus, é Deus que coloca dentro de nós. E aí nós sentimos essa necessidade. O ser humano ele tem a sua natureza material, a que nós comemos, a que nós bebemos, mas nós também temos a nossa natureza espiritual. Né? E esta natureza espiritual é que nos fazem sentir a necessidade de sacrificar, ou seja, de se relacionar com Deus. E aí a lição, no tópico que foi lido aqui pelo evangelista Kaique, traz alguns exemplos. E aí talvez o mais claro, pastor Jones e evangelista Kaique, seja o de Elias. Não é? Quando Elias ele chama todos os profetas de Baal, né? Ele chama todo Israel para aquele momento, e naquele momento ele mostra que só Deus é que merece ser adorado. Que o altar seja um meio, nesse tempo aqui era algo físico, mas o coração também, que é o nosso altar, deveria ser prostrado somente a Deus. Né? E aí ele orou, Deus mandou a resposta, veio resposta como fogo, os profetas de Baal foram destruídos, foram mortos, e o nome de Deus foi glorificado, né? O altar destruído. E aí temos também o exemplo do rei Ezequias, que quando ele assumiu o seu reinado, Deus colocou nele a necessidade de ele fazer o quê? Dele restaurar tudo aquilo que se havia perdido. Então ele manda o sacerdote voltar, ele manda vir novamente a leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, no caso, da lei, tudo começa a ser novamente ensinado. Por quê? Porque aquilo tinha se perdido. Então, quando a nossa presença, se eu posso dizer assim, não sei, mas quando nós perdemos a presença de Deus, antes disso, o altar ele já foi quebrado. Não é? Porque, veja, Davi, ele pecou, mas ele falou que, olha Deus, eu te peço que não retire de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, Deus ainda estava lá, mas o altar, aquela comunhão, aquele sacrifício que ele podia ter com Deus, ele sabia que aquilo já tinha sido afastado, mas Deus ainda estava lá. Então veja, ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Não, o povo de Israel, quando eles se afastavam de Deus, né, eu penso assim, que eles não se afastavam de Deus, marcavam um dia específico, não, mas eles iam se afastando aos poucos. Olha, hoje eu sacrifico, ano que vem eu não sei se eu vou sacrificar, hoje eu faço tal coisa, semana que vem eu já não sei se eu faço. Então vai se afastando aos poucos e o altar vai sendo modificado. E o altar ele quebra e por fim nós perdemos aí a presença de Deus. Então aí Ezequias, quando ele assume o reinado, ele fala, não, vou colocar tudo em ordem novamente. Mas para que o altar seja restaurado, todas as outras coisas têm que ser feitas. A lei tem que ser lida novamente, a oração tem que ser voltar novamente, para que os sacrifícios eles venham
a ser novamente entregues a Deus. E também aí o último exemplo que está lá em Esdras, não é? No capítulo 3, quando o povo, eles reconstruíram as antigas bases. E aí, nós três aqui somos jovens, comentamos, tem muitos irmãos e irmãs que estão assistindo, e às vezes o que acontece na juventude é de nós acharmos que as coisas antigas já se passaram, e muitos da juventude descartam as coisas antigas. Mas veja, quando o povo eles voltaram para colocar as bases de antigamente. Então nós temos que entender, irmãos, que base, que raiz, ela não envelhece, né? Ela não se perde com o tempo, pelo contrário, ela somente se fortalece. Quanto mais tempo uma árvore passa no chão, mais forte ela fica. Então nós devemos valorizar as bases, porque se nós não valorizarmos em algum momento nós vamos ter que voltar e reconstruir essas bases. Amém? Evangelista Kaique. Amém. Isso, meus irmãos, muito importante que o nosso pastor Gabriel comentou aqui, e creio que nós aqui, os irmãos que estão comentando, sabem a importância que é o altar, né? Era uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria, na verdade, porque quando o sacerdote ia ao altar para fazer o seu sacrifício, a Bíblia diz que ali ele ficava como se fosse frente a frente com Deus, né? Então o altar não podia estar mal feito, o sacrifício tinha que ser perfeito para que Deus recebesse, né? E nós temos que entender que também temos que levantar os nossos altares, reparar os nossos altares nos dias atuais, né? Às vezes cobramos a Deus algo que ele não fez, algo que ele não responde, mas na verdade às vezes falta o nosso altar estar reparado para que Deus possa agir, para que Deus possa operar e também responder às nossas orações. Fica aí uma boa reflexão do nosso pastor Gabriel para a sua vida através desta lição. Amém? Irmãos, nós vamos agora a um rápido intervalo. Temos algo muito importante para passar aos irmãos e em seguida nós voltaremos aqui e continuaremos a nossa lição para a glória de Deus. Amém? Você deseja profundidade no conhecimento bíblico e ministerial? Chegou a oportunidade que você queria. A Escola de Líderes no Maranhão está liberando para você um curso básico em teologia com mais de 50% de desconto. É isso mesmo, mais de 50% de desconto. Além disso, o curso tem uma grade de 13 matérias e você só paga por 12 matérias porque uma matéria é gratuita. E ao final do curso, você ainda recebe o seu certificado pela Escola de Líderes no Maranhão. Esse curso tem sido aprovado por 100% dos alunos e tem mudado a vida de pessoas em vários lugares do Brasil. O curso básico em teologia vai tornar ainda mais relevante o seu ministério de pastor, professor de escola bíblica dominical, líder, missionário e obreiro da casa de Deus. Me chame agora neste número do WhatsApp. Eu mesmo, pastor Alexandre Martins, irei atender você. Escola de Líderes no Maranhão, uma escola que chegou para fazer a diferença. Olha, chegou para você uma oportunidade que você não esperava. É isso mesmo. Eu sou o pastor Alex Martins, sou formado capelão pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, sou formado juiz de paz pela AJUPAC e sou presidente da Unicage, a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos Internacional. Essa oportunidade é inédita no Brasil. Você vai se formar 2 cursos pagando um só, com mais de 50% de desconto. Você vai se formar capelão e juiz de paz diretamente comigo em uma sala online. Você vai estudar sem sair da sua casa. Então, dias 16, 17 e 18, esse curso vai acontecer. Entre em contato conosco, chame no WhatsApp, seja um capelão, um juiz de paz, amparado pelas leis federais, tá certo? Eu aguardo o seu contato, hein? As vagas são limitadas. Deus te abençoe! Meus irmãos, estamos de volta para esta aula que está sendo uma bênção. Peço novamente que você compartilhe, que você se inscreva no canal
E também indique amigos para assistir. Tenho certeza que vai ser de grande valia para a vida dos seus amigos, seus colegas, seus contatos. Aonde você puder compartilhar, é bom sempre levar a palavra de Deus na vida de alguém, para que ela repare o altar dela também e conheça mais do que é estar próximo de Deus. Vamos ao tópico de número 2, que o nosso pastor Johnny vai estar comentando. Vamos à leitura. Tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. 1 Crônicas 2, verso 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, 17. Para que em tudo Jesus tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, 18. Para vós, os que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro 2, verso 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Subtópico de número 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício do seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu Filho. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Subtópico de número 2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. O Espírito revela, Efésios 1:17, iluminando os olhos dos nossos entendimentos, para que saibamos a grandeza do seu poder sobre nós, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito ensina as profundidades do vitupério da cruz, quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso temos nele vitória. Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. Por causa do brado está consumado,
A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. O Espírito penetra todas as coisas. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e, pelo Espírito Santo, somos despertados e levados ao arrependimento. Pastor Johnny, por favor. Amém. Amados, esse segundo tópico aqui da lição, né? Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Como no primeiro tópico foi falado sobre o altar, nós sabemos, estudamos, né, que através do sacrifício, o pastor Gabriel já citou, que havia uma necessidade do povo de Israel de estar buscando a presença de Deus, se aproximando de Deus. E nós aprendemos, né, que, segundo o mandamento de Deus, para que fosse expiado o pecado do povo, era através dos sacrifícios que eram feitos no altar. Né? Anualmente, né, as pessoas iam diante do sacerdote e ofereciam o seu sacrifício. No Novo Testamento, nós sabemos que Jesus, ele é essa expiação. Né? Jesus, ele foi o Cordeiro imaculado. Jesus, ele é o cumprimento da promessa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e conseguimos enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse, nós conseguimos entender o plano de Deus para a humanidade, não só para Israel, não só para os judeus, mas nós vemos, e Paulo cita isso, nós vemos aqui na lição, várias cartas paulinas, né? Porque Paulo deixa isso muito claro, que Cristo deve ser o centro da nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque quando Cristo vem e se torna carne, né? Ele abdiga da sua forma 100% Deus e se torna 100% homem, para morrer na cruz do Calvário, para fazer o sacrifício. Ali ele está deixando para trás todo aquele ritual sacrificial, porque ele é o Cordeiro Imaculado que se fez pecador. Ele não tinha pecado, mas ele se fez pecador por nós. Ele expiou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Né? Nós somos justos? Não somos, mas somos justificados em Cristo. Né? O apóstolo Paulo ele deixa isso bem claro em todas as suas cartas. Essa lição ela tem muitos textos, muitas referências bíblicas. Aqui nós não conseguimos citar todas e ler todas, senão a aula seria infinitamente grande. Mas você aí na sua casa, pega essa lição, acompanhe os textos e você vai ter um grande conhecimento. Desse primeiro tópico aqui, do segundo tópico, eu peguei uma passagem aqui, uma referência, que diz aqui, um pouquinho mais para baixo, que diz assim: para que em tudo Jesus tenha a preeminência, que está em Colossenses 1,18, e essa palavra me chamou a atenção, pastor Gabriel, evangelista Kaique, e eu fui buscar no dicionário essa palavra preeminência. E eu quero deixar aqui para os irmãos, né, o significado da palavra preeminência, que Cristo tenha a preeminência. No dicionário da língua portuguesa diz assim: qualidade de preeminente, do que ocupa o lugar mais elevado ou está acima dos demais, excelência, vantagem e distinção. Cuja perfeição é inquestionável, que é divino ou superior à preeminência de Deus. Condição do que se destaca em relação aos demais, superioridade. O Estado assegurou sua preeminência política. Ou seja, resumindo na nossa linguagem, para que nós venhamos entender, Jesus ele deve estar em primeiro lugar em tudo. Jesus, quando o texto diz lá em Colossenses que ele tem que ter a preeminência, é que nós precisamos colocar ele em primeiro lugar. Uma forma muito clara de nós entendermos isso na nossa geração, nos nossos dias, é nos louvores.
pastor Gabriel foi muito correto em dizer sobre as bases na igreja. Nós somos jovens e as nossas raízes, as nossas bases, nós vamos ver louvores no início. Eu não sei a idade de conversão de cada um dos irmãos que estão aqui, mas eu me converti muito novo, nasci no berço evangélico, mas eu tomei minha decisão de me converter aos 13 anos de idade. E eu lembro que os hinos eram de adoração, dizendo: Tu és, Senhor, Tu és adorado, seja coroado, seja adorado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Hoje em dia os hinos falam de eu, os hinos falam de vitória, de bênçãos, os hinos falam de tantas coisas. E poucos louvores nós vemos de adoração a Deus. Então, é necessário a reparação do altar, é necessário que Cristo volte a ser o centro na nossa comunhão para com Deus. E são nos pequenos detalhes, né, como já foi dito aqui. E isso é ter preeminência, é entender que Ele está acima, superior a tudo. Existem vários departamentos dentro da igreja, existem vários serviços, mas o principal dentro da igreja, principalmente para nós somos pregadores, você que está nos acompanhando também por esse vídeo, que você é um novo pregador, ou já prega há muito tempo, e talvez você deixou a mensagem cristocêntrica de lado. Talvez por mídia, talvez por alcance, você deixou a mensagem cristocêntrica e está indo pelo caminho que a maioria, né, da igreja está indo. Mas é preciso voltarmos a ser cristocêntricos. Pastor, mas eu já disse, de Gênesis a Apocalipse, se você tiver um olhar cristocêntrico, você consegue encaixar Jesus e consegue encontrar, encaixar não, porque ele está lá. Você consegue encontrar Jesus dentro da Bíblia, seja profeticamente, seja atualmente como no Novo Testamento, mas ele está em todos os textos. Para finalizar minha fala, aqui no tópico 2, eu quero só ressaltar, no subtópico 2 aqui, que fala: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Porque se hoje nós temos o Espírito Santo, foi porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele disse: não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E este Consolador vos fará caminhar em toda boa obra. Ele vos ensinará todas as coisas. Então nós não estamos sozinhos. Hoje nós temos o Espírito Santo, porque Jesus veio e morreu por nós. E aqui diz: toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Pai teve seu planejamento, né? Deus aqui ele entra na forma do planejamento, né, da obra redentora, desde o início, desde quando, às vezes alguém pode chegar, pastor Gabriel Evangelista Kaique, e fala assim: mas Deus não sabia que Adão ia cair no Jardim do Éden? Ele sabia. Deus não sabia que Eva ia pegar aquele fruto e que tudo isso ia acontecer? Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E tudo está no controle das mãos de Deus. Então, ele sabe de tudo. E ele já tinha o plano, né, de entregar o seu próprio filho para a expiação do pecado, para que nós pudéssemos hoje, mesmo nesse corpo carnal, em forma de homens pecadores, sermos justificados por Cristo e conseguirmos ter acesso a Deus. Então, Deus ele entra como aquele que planejou. O Filho, ele vem, né, aqui no subtópico B, aquele que se entregou, aquele que veio e se entregou. Né? Ele diz, tem um texto que ele diz, né, porque eu dou a minha vida. Né? Ninguém a tomou. O Pai não chegou e falou assim: olha, vai lá e faz isso, simplesmente. Não. Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, ele diz: eu dou a minha vida. Né? Ninguém o obrigou a fazer. Mas o Espírito Santo, onde entra o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele, aqui no tópico C, que convence, né? Convence de todas as coisas. Porque Jesus veio, fez a sua obra, e agora o Espírito Santo, ele nos ajuda todos os dias a vencer os obstáculos.
Jesus, antes da sua morte, em todo o seu ministério, ele passou por diversos problemas, por diversas situações em que ele poderia dizer: eu não preciso passar por isso, mas ele passou. Talvez para nos deixar um ensinamento, talvez para nos deixar o ensinamento que nós também podemos passar por situações, mas ele só conseguiu vencer porque ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Sabe algo que eu estava pensando essa semana, pastor Gabriel? É que toda vez que Jesus ele ia passar por algo muito estreito, ou ele ia operar grandes coisas, você vê ele falando para os discípulos: vão um pouco mais à frente, ou esperem aqui, e ele sobe ao monte. Ele vai orar. Ele vai nos mostrar o caminho para ter essa comunhão, que é a oração, que é o diálogo com o Pai. E ele estava sempre conversando com o Pai, sempre adorando ao Pai, sempre buscando essa presença do Espírito Santo, que é o que dava força para ele vencer todos os obstáculos que se levantavam contra ele, até ele chegar no Gólgota e até ele chegar no dia do seu sacrifício, aonde ele pôde dizer: está consumado. E esta é uma das principais palavras, né, do Novo Testamento. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: o altar está pronto, o caminho está pronto. E o Pai, quando ele diz está consumado, o Pai rasga o véu de alto a baixo, dizendo: agora vocês têm completo acesso. Não precisa mais de ano em ano ir ao sacerdote. Não precisa mais levar um sacrifício, né, um animal para sacrificar. Agora vocês têm completo acesso através de Jesus, através do Espírito e através da oração. Então eu vejo aqui nesse tópico dessa lição isso, Jesus nos mostrando o caminho, né? Que ele é o caminho. Como ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não vier por mim não vai chegar ao Pai. Não tem. Às vezes as pessoas no mundo que ainda não conhecem a Jesus, eles falam: não, todos vão chegar no mesmo lugar no final. Talvez sim, todos vão chegar no tribunal, naquele grande dia do juízo final. Mas o Espírito Santo ele está conosco para nos convencer do erro, do juízo e da justiça, para que quando chegarmos lá, nós verdadeiramente devemos chegar como filhos e não como criaturas, né? Então, quando Jesus ele fala está consumado, ele consegue nos mostrar que agora não precisa mais do sacrifício, porque ele foi o sacrifício perfeito. E assim eu encerro aqui esse comentário. Agradeço os irmãos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, só frisando algo aqui, vou pedir para o pastor Gabriel fazer a leitura do tópico 3 para nós encerrarmos. Antes disso, queria frisar aos irmãos que é muito interessante esse tópico aqui, porque, como o pastor Johnny falou, pastor Gabriel, se Deus é onisciente, sabia de tudo, o texto que a gente leu aqui fala que o Pai planejou. Então o Pai planejou um altar para sacrificar o seu filho, né? Isso é muito interessante, é porque é muita informação, né? Mas olha que interessante. O Pai levantou um altar em planejamento. Ele já sabia que tinha que ter um sacrifício, né? Até porque o texto de Isaías diz que ele foi entregue como um cordeiro, né? E foi morto na cruz, e eu enxergo a cruz particularmente como um altar de Deus, né? Como Deus sendo o papel de sacerdote e Jesus sendo, né, o sacrifício. E o engraçado é que Deus sacrificou o seu filho por amor às nossas vidas, né? Receba este amor de Deus na sua vida. Amém? Para nós encerrarmos o tópico de número 3, o pastor Gabriel vai fazer a leitura conosco, em nome de Jesus. Amém? Acompanhe aí na sua lição. Tópico 3. Cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne, conforme Colossenses capítulo 2, verso 23.
Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de denominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com as suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma e etc. Também sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz as suas reuniões shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado! Este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Movimenta os pés, mas não sai do mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em forças, conforme Salmos 84. Glórias a Jesus. Amém. Meus irmãos, isso aqui é uma conclusão e complemento de todo o conjunto, né, desta lição. E obviamente aqui é um conjunto de... Consigo partir este tópico em 3. Né? Primeiro, alerta a quem está na posição. Segundo, repreensão a quem está no erro. E terceiro, observar onde nós estamos, de que lado nós estamos. Falando sobre o altar, conforme nossos pastores nos antecederam aqui, o comentarista da revista está dizendo algo muito simples de nós entendermos. Quem vive o verdadeiro evangelho, quem presta realmente o seu culto racional a Deus, sabe do que o autor está falando. Né? Infelizmente, é muito dolorido para nós que pregamos o evangelho anunciar isso, falar a respeito disso, saber que alguns cultos que nós vamos não é mais culto. Né? Alguns locais que vamos em adoração a Deus não está sendo mais um lugar de adoração a Deus. O altar, ele só pode estar construído e de uma forma que Deus o receba se nós seguimos à luz da Bíblia o que é um altar verdadeiramente que Deus trabalha, que Deus recebe. Não adianta nós queremos dizer que é um modernismo, porque o Evangelho não passou por reformas. O Evangelho continua o mesmo. O Antigo Testamento pode não servir para a gente em questão de precisar ir de ano em ano ao pastor da igreja para ele poder sacrificar. Mas é a luz que a gente precisa sempre ter um altar da antiguidade. O altar que a gente se coloca de joelho para se arrepender. O altar que a gente precisa derrubar. Como o pastor Gabriel disse, Elias precisou derrubar o altar e construir de novo. Então, às vezes, é melhor cair e levantar do que fingir estar de pé. Né? E as nossas igrejas, eu falo de forma geral, não somente a minha, a igreja do pastor Gabriel, precisamos bater nesta tecla. Saber que o mundo pode até mesmo querer entrar na igreja. Porque antigamente, eu acho que vocês sabem o que eu estou falando, antigamente os pastores pregavam um culto de ensinamento e doutrina, uma mensagem dura, e nós tínhamos medo de sair da presença de Deus. Porque a gente sabia que esperava o quê? O inferno, a perdição. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos sendo... nossos olhos não estão enxergando mais o Evangelho. Hoje está mais fácil nós tirarmos a palavra de Deus e trazer um modernismo que é um mundo, que é uma dança, que é uma luz, que é uma fumaça, que é um cantor famoso, e se transformar um culto em show, como está dizendo aqui. Né?
Isso aqui é um quê? Um alerta para a igreja, um alerta para mim, um alerta para você, que a gente não se perca, pastor Gabriel, pastor Johnny, que a gente não se perca no que o mundo está se transformando. Por quê? Tudo isso a Bíblia relata. Que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. O que ele estava dizendo? Que no fim dos tempos as pessoas sentiriam que a igreja está esvaziando pelo poder da palavra e fariam o quê? Atração de pessoas com que a Babilônia, por exemplo, oferecia. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele comeu do que tinha lá? Não comeu. Ele não se misturou com a cultura da Babilônia. Por quê? Ele já estava formado, como o pastor Gabriel comentou em lições anteriores, né? Então, entenda uma coisa. A gente não pode se entregar. Por isso que o tópico 3 diz, cuidado com as imitações. Porque parece que é uma adoração a Deus. Parece que é bom nós vermos uma igreja lotada de pessoas. Mas o que adianta nós termos uma igreja cheia, mas sem a glória de Deus? Quando os filhos, né, do sacerdote lá, Eli, eles perderam a presença de Deus, Eli caiu da cadeira por quê? Não foi nem porque os filhos morreram. Não foram nem porque perderam a guerra. Foi porque perderam a presença de Deus. E é isso que a gente precisa entender nessa lição. É por isso que o autor conclui o tópico 3 dizendo a respeito disso. Ele começa falando, fale do altar, conserte o altar, entenda a importância do altar. O importante do altar está construído, o altar está consertado. E assim sucessivamente. Depois ele vem falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam presentes quando Jesus morreu por nós. Né? Quando ele encarou o altar que era a cruz, por exemplo. E agora ele vem falando, cuidado com o que pode derrubar o nosso altar. Então essa lição é completa para nós. Por quê? Primeiro, levantamos um altar a Deus, não a Baal, não a outros deuses. Levantamos um altar a Deus. Entendemos a importância que é estar perto da presença de Deus. O que é? Fazer um altar que achegue a Deus. Digamos que nós vamos adorar a Deus e o texto bíblico diz que a nossa adoração é como cheiro suave às narinas de Deus. Então, se algo me atrai pelo cheiro, eu só vou em um lugar que tem um cheiro bom, não é, pastor? Por isso que o pecado fede as narinas de Deus. Porque o pecado não consegue atrair Deus, mas a nossa adoração sim. E uma adoração sincera é aquela que vem de um altar consertado. Então, irmãos, entenda uma coisa, tenha cuidado com pulos estranhos, gritarias estranhas. O grito não atrai a presença de Deus. Não adianta um pregador ser um pregador avivalista e tiver apenas o grito e não a glória de Deus. Nós somos incendiados, somos mudados, somos cheios do Espírito Santo pelo poder da palavra de Deus. É por isso que estamos cheios. Então, nesta lição que Jesus nos ensinou nesta gravação, nesta aula, é que o Senhor Deus, Ele nos ensina a levantar o altar, pastor Gabriel. Todos os dias temos que levantar o altar, reparar o altar. Temos que todo dia vencer o nosso pecado, vencer o que nos coloca para baixo, né? Porque a gente é como um prêmio, tanto para o céu como para o inferno. A nossa alma que está em jogo, né? Ou nós vamos a uma vida eterna, ou a morte eterna. E eu tenho certeza que com esta lição, nós vamos reparar o nosso altar. Nós vamos entender a importância de estar perto da presença de Deus e também teremos cuidado com tudo aquilo que também nos afasta da presença de Deus, que parece ser de Deus, mas não é. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor Gabriel? O que eu acho importante aqui, muito bom o seu comentário, e o que eu acho também aqui importante ressaltar é que nós não podemos confundir evento com culto. Exatamente. Porque assim, nós entendemos que a igreja ela pode fazer o evento, encontro com as mulheres, encontro com varões. A igreja ela pode fazer um curso para pregadores de oratório, alguma coisa assim. Mas só que nós temos que entender que esses eventos, sim, nós temos que entender que esses eventos, sim, pode ter um valor cobrado, para que o café seja servido, alguma coisa assim. Isso é normal. Só que nós não podemos normalizar os cultos terem essa cobrança. Porque vai entrando rasteiramente, sorrateiramente, e daqui a pouco eu já vi pessoas dizendo assim, olha, vamos a um culto, mas para entrar no culto tem que levar 1 quilo de alimento.
Não, se eu tenho que levar alguma coisa, se há algum bloqueio para que eu chegue a esse culto, não é culto. Porque culto tem que ter livre acesso. Um pecador, ele tem que chegar sem nada e sair dali com a sua salvação. Não é? Nós não podemos colocar barreiras, e aí vai entrando sorrateiramente, e as pessoas daqui a pouco estão cobrando para alguém ver uma pregação. Não é? E aí nós temos que ter essa separação. O que é evento é válido ser feito. Mas quando é culto, todos venham, e como disse Isaías, de graça nós vamos receber, porque de graça está sendo dado. Quem tem fome, venha e coma. Quem tem sede, venha e coma, porque é oferecido gratuitamente. Bem? Pastor Carlos. Pastor Johnny, quer comentar algo a respeito disso? Amém. Só para concluir, eu estava pensando aqui, é algo que eu estava pensando hoje à tarde em casa também. O título dessa aula é o Despertamento Renova o Altar. Nós estamos passando, nesse momento no Brasil e em muitas partes do mundo, por esse processo da pandemia, e algumas igrejas já retornaram, né, os seus cultos. E tem uma parte da lição, se eu não me engano, no início, né, no primeiro tópico, que fala que o povo retornou à sua adoração. E nós, como igreja, estamos passando um pouco por isso, porque ficamos um período em casa sem cultuar, e muitos dos irmãos viram quanto é difícil. Eu sei que muitos irmãos cultuam mesmo em casa, fazem seu culto familiar, mas viram quanto não é bom ficar longe da igreja. Nós aprendemos aqui que nós temos acesso a Deus, não, como o evangelista Kaique disse, não temos a obrigação de chegar até o sacerdote para oferecer sacrifício, conseguimos oferecer um culto pessoal. Mas quão bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. A bênção do Senhor, Ele ordena na comunhão do seu povo. E é muito bom estarmos de volta à congregação, aos cultos, fortalecendo uns aos outros, exortando uns aos outros, amando, né, uns aos outros, até corrigindo uns aos outros em amor, como a Bíblia nos ensina em todo o seu aspecto. Então aqui o despertamento, né, o tema dessa lição, renova o altar. Muitas pessoas, o pastor Alexandre, o pastor Gabriel, o evangelista Kaique, podem ter visto muitas pessoas chegando e falando, olha, eu estou fraco, estou abatido, pela falta do culto. Porque nem todos em casa têm a mesma devoção como nos cultos, né, presenciais. E isso mostra o quão importante é termos a igreja aberta, podermos nos reunir como igreja e juntos crescermos e buscarmos a graça que é a salvação, né? E é isso, né? Que esse momento sirva de reflexão para nós valorizarmos também a nossa igreja, valorizarmos, sabemos que o altar é outra coisa que eu queria pôr também, que eu esqueci no momento da minha fala, o altar, como foi bem dito aqui, muitas pessoas olham para o altar da igreja, né? E antigamente tinha muito disso, né? Não, o altar, ele é santo, o altar, hoje em dia se perdeu um pouco disso. Mas nós sabemos que realmente aquele altar pode ser um lugar elevado, onde nós temos sim reverência, é um lugar onde nós nos colocamos para falar a palavra de Deus, mas o principal altar que precisa ser restaurado somos nós, né? Que nós carregamos a presença de Deus, que fique bem claro isso. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, o altar que precisa ser restaurado somos nós, para que o Espírito Santo, através de nós, possa fazer e continuar fazendo a sua obra. Amém? Amém. Meus irmãos, quero agradecer a todos que participaram desta aula. Você que está desde o início, você que chegou agora, né? Você pode acompanhar também as aulas neste canal. E você também pode compartilhar, nos ajudar a alcançar mais vidas, tá bom? Independente se você tem escola bíblica na sua congregação, conhecimento eu aprendi que sempre é bom, né? Olhar, visão diferente, né? E começar a ver o que Deus quer falar. Por isso, irmãos, a gente está concluindo aqui esta lição, agradecendo a Deus pela vida do pastor Gabriel, que sempre está conosco, pela vida do pastor Johnny, que comentou esta lição conosco, e a vida de todos os irmãos que estão aí, que acompanharam, né? Tenho certeza que gravada essa lição você pode também estudar na sua casa, pode refletir, tirar suas conclusões também, e tenho certeza que o Espírito Santo irá trabalhar em nossas vidas. Amém? Para nós encerrarmos, quero pedir que o pastor
Gabriel faça a oração final para nós concluirmos essa lição abençoada em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais essa lição, por mais esse estudo que veio ao nosso coração, que nós, ó Pai, possamos pegar, ó Pai, todo esse conteúdo, todo esse conhecimento e colocar em prática, que não venha ficar somente na teoria, mas que nós venhamos, ó Pai, a refletir, a pensar a nossa forma de agir, a nossa forma de viver, e que a nossa vida, ó Pai, seja um altar, ó Pai, um altar santificado, um altar, ó Pai, que esteja separado do mundo, um altar que venha adorar e glorificar somente a Ti, porque, ó Pai, nós viemos de Ti, ó Pai, e para Ti nós iremos. Nós te pedimos isso e te agradecemos ao nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Você deseja profundidade no conhecimento bíblico e ministerial? Chegou a oportunidade que você queria. A Escola de Líderes no Maranhão está liberando para você um curso básico em teologia com mais de 50% de desconto. É isso mesmo, mais de 50% de desconto. Além disso, o curso tem uma grade de 13 matérias e você só paga por 12 matérias porque uma matéria é gratuita. E ao final do curso você ainda recebe o seu certificado pela Escola de Líderes no Maranhão. Esse curso tem sido aprovado por 100% dos alunos e tem mudado a vida de pessoas em vários lugares do Brasil. O curso básico em teologia vai tornar ainda mais relevante o seu ministério de pastor, professor de escola bíblica dominical, líder, missionário e obreiro da casa de Deus. Me chame agora neste número do WhatsApp. Eu mesmo, pastor Alexandre Martins, irei atender você. Escola de Líderes no Maranhão, uma escola que chegou para fazer a diferença. Olha, chegou para você uma oportunidade que você não esperava. É isso mesmo. Eu sou o pastor Alex Martins, sou formado capelão pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo, sou formado juiz de paz pela AJUPAC e sou presidente da Unicage, a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos Internacional. Essa oportunidade é inédita no Brasil. Você vai se formar 2 cursos pagando um só, com mais de 50% de desconto. Você vai se formar capelão e juiz de paz diretamente comigo em uma sala online. Você vai estudar sem sair da sua casa. Então, dias 16, 17 e 18, esse curso vai acontecer. Entre em contato conosco, chame no WhatsApp, seja um capelão, um juiz de paz, amparado pelas leis federais, tá certo? Eu aguardo o seu contato, hein? As vagas são limitadas. Deus te abençoe!